O vídeo de hoje é bem simples, eu vou te ensinar como enganar milhares de pessoas e como usar cheats em speedrun. E eu tô falando sério. Obviamente eu não tô incentivando isso, e por mais que fosse extremamente engraçado alguém conseguir algum recorde usando cheat por minha causa, isso é extremamente difícil, porque as speedruns mesmo, por muitas vezes, por ser uma competição, é tratada como tal. E tem várias vistorias, diretrizes e exigências pra você poder ter sua run validada. E dito isso, provavelmente a forma mais comum e fácil de se cheatar em speedrun é usando a técnica de splicing, que parece ser meio efetiva, mas os caras são tão insanos que tem como desvendar isso vendo as frequências de áudio, mas logo mais eu falo disso. A técnica de splicing, como eu disse, é bem fácil de se fazer. Ela consiste em basicamente você pegar duas ou mais runs e substituir uma pela outra, e ela é geralmente feita quando um jogo mesmo tem cenas estáticas ou cenas de load mesmo, quando o jogo fica com uma tela preta ou algo parecido. E o problema dessa run e onde ela cai tá em justamente ter uma run segmentada e não contínua como a maioria das runs, já que ela sendo segmentada você pode errar o quanto você quiser até passar desse segmento e depois só cortar e colocar junto os vídeos certos. E até tem um tipo de run que se usa disso, mas muitas das vezes elas são desconsideradas como runs oficiais. E para descobrir uma run assim, na verdade é bem fácil. Tem duas formas. A primeira é vendo o número de coletáveis, que se a run for mal feita, ele vai ser inconsistente. E outra forma de descobrir isso é com áudio do jogo. Geralmente isso é mais difícil de perceber, mas definitivamente não é impossível. Às vezes nesse splicing o segmento pode estar com um tempo diferente do outro, e por consequência disso, isso pode afetar a música do jogo, ela podendo estar mais à frente ou até mesmo mais atrás do que a outra música. E provavelmente o exemplo mais claro de slicing vem na run de Zelda Ocarina of Time do TSA, que ele mesmo dia ser uma run contínua e real, mas no vídeo a gente consegue perceber em um momento de loading que a música simplesmente só corta. Definitivamente é algo. E teve até uma vez que levaram o conceito de splicing meio que longe demais, fazendo uma run de Mario onde parte da tela era uma gameplay completamente diferente da outra, e tinha uma pessoa atuando no meio disso e até um timer que, pasmem, estava desacelerado ali do lado, e tudo isso estava extremamente descomunalizado e só foi ridículo mesmo, mas enfim. Teve até mesmo uma run de Celeste, acho que em 2019, onde Celeste foi zerado em 27 minutos mais ou menos, vendo as pausas de Celeste, onde mostra onde você pegou e quando você pegou cada morango. Quando o cara deu pause, o pessoal viu que ele pegou um morango que não era pra ele ter pegado na run, né? Então a fraude dele foi por baixo. E também tinha um passarinho muito esquisito no canto da tela, cobrindo ícones de save de Celeste, mas enfim. Outra forma de usar trapaças em speedrun é simplesmente usando uma TES, que é basicamente uma ferramenta que controla os controles do jogo de uma forma inumanamente precisa. Ela mesma existe para ajudar speedrunners ou mesmo só por entretenimento, até porque ver as runs delas é muito da hora. Mas obviamente para usar isso em uma run, você tem que ser primeiramente meio burro e segundamente muito cara de pau, porque fica óbvio em qualquer run quando é uma TAS controlando. Então só usar a TAS geralmente vai te dar um banzinho na cara, mas tem como ao menos mascarar isso, que é fazendo a TAS ser usada em segmentos específicos do jogo, mas ainda assim isso é bem fácil de detectar porque todos os movimentos da TAS são feitos para diminuir completamente o tempo de uma run. Muitos deles são literalmente inumanos, e muitas das vezes não é tão difícil perceber isso. E quando eu falei que você tinha que ter uma cara de pau gigantesca para fazer isso, é porque você tem. Tive até uma run de Yoshi's Island que um cara fingiu que tava jogando enquanto passava a gameplay da TES do jogo. Isso em um evento de speedrun. Aí um dos narradores viu, achou meio suspeito e pediu pra ele apertar um botão. Aí ele só ignorou e obviamente isso já se concretizou como algo suspeito. E depois compararam as inputs da gameplay com a do controle dele e provaram de vez que a run era falsa. E uma forma que as pessoas tentam mascarar o uso da TES é colocando ela pra rodar dentro do console, mas isso é difícil pra caralho às vezes, e um console pode simplesmente não aguentar a TES, e principalmente pode dar erro na placa de som do jogo. E outra forma que é extremamente incomum de se trapacear é simplesmente colocando mods no seu jogo. A de verdade, a única que eu achei foi uma run do youtuber Dream, aquele youtuber de Minecraft que sumiu. Ele tava fazendo uma run de Minecraft, e as runs de Minecraft sempre vão depender de drops que os mobs vão te dar. Então em uma parte da run, querendo ou não, ela vai ser ditada pela sua sorte. E nessa run do Dream, ele tava bem sortudo, pra falar o mínimo. Tudo isso por causa das trocas que ele fez com o Piglin, que pra quem não sabe, tem como você trocar ouro por alguns itens com esse mob. E um desses
desses itens é necessário para terminar o jogo, só que a chance de sair esse item é extremamente baixa. E o Dream teve muita sorte nessas trocas, que fez os jurados colocarem a run dele como improvável. E eles até fizeram um documento enorme mostrando que essa run era literalmente impossível de acontecer. E o Dream fez a mesma coisa, provando que era possível com outro documento gigante. Mas no final, o Dream mesmo admitiu que estava usando um mod de aumentar suas possibilidades para um vídeo, mas que tinha esquecido de tirar. Deve ser sim, tá? Mas enfim, com certeza deve ter sido... com certeza esse deve ter sido o maior drama de speedrun que já houve envolvendo cheats. E bem, continuando o vídeo aqui, provavelmente a forma mais insana de se cheatar é você não dando um like nesse vídeo. Então dá um like aí, um comentário pra ajudar a engajar, vambora? Voltando ao vídeo de verdade falando de speedruns, uma forma muito inusual é você simplesmente modificar o seu console. Mas isso não é só insano, porque é difícil pra caralho, mas porque não vale nada a pena. Esse cheat se baseia em fazer seu console rodar o jogo mais rápido entre os loadings e essas coisas. E essas runs de console são até meio inconsistentes, justamente porque ela depende do seu console rodar o jogo mais rápido. E dependendo se seu console é mais antigo ou mais recente, isso pode te atrapalhar. E eu de verdade não achei um caso onde isso tivesse acontecido de uma forma maliciosa, até porque o cara pra fazer isso tem que ser meio sequelado. O máximo que eu achei foi um mal entendido em uma run de um jogo do Bob Esponja, onde o Runner Snaps postou uma run de um jogo que foi classificada como ilegítima, sendo acusado de modificar o console. Que ele defendeu que o console dele, um Xbox 360, não era modificado, e ficou discutindo isso por horas, até que ofereceram ele pra trocar de console com um mod das speedruns. E ele trocou, e isso foi o plot, o console dele realmente não era modificado. Foi descoberto que foram produzidos não só 4 leitores de CD para Xbox, mas sim produzidos 5. A versão dele era a segunda versão de um leitor da Samsung, o que fazia o jogo rodar mais rápido e que deixou a versão dele legítima. E toda essa discussão se consoles modificados devem ser permitidos ou não é bem recente, na verdade. E bem, não é modificação de console, mas acho que é só uma curiosidade legal. Tem umas runs, acho que desse jogo do Bob Esponja mesmo, onde você suja o CD para ele poder rodar mais rápido em alguns momentos e às vezes travar para deixar você fazer um bug. E não acaba por aí, tem acho que uma run de Dragon Quest pro SNES, se eu não tô esquecendo aqui, porque eu tô falando isso da cabeça. Você, tipo, tem que trocar o jogo umas 5 vezes pra você ir pra sala final e ter uma arma muito foda e dar hit kill no boss. E tem um que você usa até 2 consoles, é tipo muito insano. E pra finalizar aqui, se pra usar a TES você tinha que ser um cara de pau do caralho, tem uma forma muito mais simples e menos trabalhosa pra você cheatar nas speedruns. É a forma do confia, que ela se baseia em puramente confiar em uma pessoa. E acredita em mim, isso existe. E funcionou. Provavelmente a vez mais icônica que isso aconteceu foi ironicamente na primeira speedrun datada da história. Isso vindo no jogo Dragster de Atari em 1980, onde o runner Todd Rogers, em 82, falou que tinha conseguido terminar o jogo em 5.51 segundos. E acreditem ou não, ele entrou pro Guinness Book e deixou sua marca como o primeiro gamer profissional. E como ele fez isso? Simplesmente no confia. Ele zerou o jogo nesse tempo, falou que zerou e ponto. Só que muito tempo depois, em 2014, foi descoberto que esse tempo era impossível, já que o jogo era feito para ser terminado em até 5.57 segundos. Então o recorde dele era literalmente impossível. Então, em resumo, confia que dá bom.